Tá, estamos gravando. Então vamos lá. Primeiro aqui, né, o enunciado do exercício diz assim, olha, considerando os dados abaixo, calcule o preço de venda unitário do produto A. Aqui eu volto a falar, gente, pode ser produto A, pode ser o serviço A, o produto pode ser produzido, pode ser uma revenda, né, um comércio, enfim, aqui o enunciado ele vai variar de acordo com o perfil da empresa, né, o tipo da empresa, tá? Então vamos lá, quais são os dados abaixo então de que ele está falando? Primeiro aqui, custo por unidade, R$8. Esse custo por unidade, ele é aquilo tudo que a gente fez. Eu vou pegar como exemplo aqui, né? A última aula a gente viu, a penúltima aula a gente viu o exercício ABC, né? Então a gente fez aquele monte de conta lá e tal, chegamos aqui no lucro, não sei o que. Lembra que a última coisa que a gente fez foi calcular o custo unitário do produto, né? Então tá aqui, por exemplo, né? Aqui no produto A é R$ 42,92, o produto B R$ 109,79. Esse custo aqui que a gente calculou pelo ABC, pela absorção, né? Também é a mesma coisa. Seria, né, o custo por unidade que a gente está falando aqui nesse exemplo, tá? Aí, na parte de baixo aqui, a gente tem algumas informações um pouco diferentes, né, do que o que a gente estava acostumado. Então, primeiro aqui, tá aqui, preço de venda 100%. Eu já vou explicar ele, tá? ICMS 18%, PIS 1,65%, COFINS e tal, isso aqui são os impostos, né, ICMS, PIS e COFINS. Comissões 5%, né, comissões sobre vendas aqui, né, no caso. Despesas fixas 10% e margem de lucro desejada 5%, tá? Por que ele está um pouco diferente? Até então a gente via nos demais exercícios uma estruturinha com valores absolutos, né? Nada em percentual, tá? Mas para a definição do preço de venda, utilizando aqui o markup, que a gente vou falar daqui a pouco, é interessante a gente transformar isso em percentual, ou seja, qual o percentual de despesas fixas dentro do do meu produto, da minha empresa, né? Qual a margem de lucro desejada? Ao invés de eu definir, não, eu quero R$ 1.000 de lucro. Não. Quando eu trago para o unitário, eu tenho que definir uma margem percentual. Posso até colocar assim, eu queria R$ 2 aqui, né? Mas para o exercício é interessante a gente transformar tudo em percentual. Principalmente porque essa parte de impostos aqui, ela é percentual sobre a venda, né? Então, tem os tributos sobre a receita bruta, né? Sobre as vendas, eles são em formato percentual. Então, a gente transforma tudo isso aqui em percentual para a conta ficar mais simples, tá? Então, vamos lá. A gente tem esse monte de dados aqui. Como eu falei, num enunciado, isso aqui estaria assim, olha, considerando que uma empresa tem um produto que custa R$ 8 e o ICMS de 18 e o PIS de tal, e ela vai discorrendo no próprio texto, né, no enunciado, e vai falando, e aí você teria que montar essa tabelinha aqui para ficar mais fácil. Eu já trouxe a tabela, tá? Para facilitar para a gente aqui, inclusive facilitar a explicação. Só que se não tiver uma tabela dessa no exercício, né, em qualquer exercício que vocês verem por aí, esses dados eles têm que estar no texto, né, no enunciado do exercício. Ok, até aqui minha explicação, né, por enquanto. Me ouviram bem, né, pelo menos? Sim? Ok. Sim, professor. Beleza. Sim. Então vamos lá, vamos seguindo aqui. Aí eu tenho essas informações aqui, markup divisor e markup multiplicador, elas não vão estar no enunciado, tá? O enunciado é daqui para cima apenas, né? Até a margem de lucro desejada. O markup é o que a gente vai calcular, tá? Markup, depois eu vou passar o contexto, o conceito, né, na verdade, para vocês, mas ele tem a palavra, né, markup em inglês significa marcação, tá? Então eu vou marcar o preço, né, vamos dizer assim, tá? Depois eu passo o conceito, mas o importante aqui é a gente saber como que utiliza a conta, como que a gente faz a conta, tá? Então vamos lá, eu vou fazendo aqui e ao mesmo tempo que eu vou fazendo, eu vou explicando o conceito, tá? Como que a gente calcula markup divisor e markup multiplicador
e depois a gente vai usar ele, vou explicar como que a gente utiliza ele para formar o preço de venda, tá? Então, vamos lá. Markup divisor, ele tem uma fórmula aqui que é o seguinte, ele é sempre 1 menos impostos, né, ou despesas variáveis, né? Vou colocar DV aqui, que é tudo isso aqui, ó. Imposto é despesa variável, comissão e menos despesas fixas também. Opa, despesas fixas. Tudo isso em percentual, tá? Então vamos lá. Como que ficaria isso aqui, né? Então vamos lá, vamos fazer a fórmula, né? 1 menos, depois eu explico a fórmula, tá bom? Na verdade, assim, é o conceito. Então, 1 menos, quais são as minhas despesas variáveis? Nesse exemplo aqui, são, igual 1 menos, são os meus impostos, aqui eu tenho o ICMS, menos PIS, menos COFINS, menos comissões, e aqui minhas despesas fixas em percentual, menos minhas despesas fixas, opa, eu esqueci na fórmula ali de colocar o lucro, menos o lucro, tá? Vamos lá, fiz a fórmula aqui, deixa eu... menos lucro. Opa. Na verdade, eu fiz a fórmula errada, gente. Eu tenho que somar tudo isso aqui, tá? Então, deixa eu refazer aqui. É 1 menos a soma de tudo isso, tá? Vou fazer aqui, rapidinho. Então, vamos lá. 1 menos a soma das minhas despesas variáveis, né? O ICMS, PIS, COFINS, comissões e despesas fixas e lucro, ok? Isso aqui eu estou fazendo no Excel, mas daí, se você fosse fazer na calculadora, então pode, eu vou somar aqui do lado, né? Então você pode somar 18 mais 165, mais 760, mais 5, mais 10, mais 5. Isso aqui ia dar 47,25%, tá? Só que a fórmula é 1 menos esse valor, tá? Já que vocês vão entender. Então, ou seja, aqui eu tenho a fórmula do markup divisor. A fórmula do markup multiplicador, não se assustem ainda, né? Calma aí que vocês já vão entender como é que a gente usa isso, que doideira é essa. A fórmula do markup multiplicador, ela é 1 dividido pelo markup divisor. Opa. Igual 1 dividido pelo markup divisor. Ok, aí ele vai dar esse número doido aqui, 1,8957. Beleza. A partir desses momentos, para que serve o markup, tá, gente? O markup ele serve para eu remarcar o preço de uma forma mais rápida. Se eu conhecer a minha estrutura se eu souber que a minha estrutura de custos sempre vai ser essa, né? Sempre vai dar esse 47,25% aqui, eu posso, a partir do custo, aplicar esse markup aqui em qualquer custo, tá? Vamos fazer a conta aqui, como que ficaria essa questão do preço de venda. Eu preciso o seguinte, eu tenho os seguintes dados, né? Eu tenho um custo por unidade de R$ 8,00, então essa minha unidade produzida me custa R$ 8,00. Eu quero botar um preço nela que cubra o ICMS, o PIS e COFINS, as comissões, as despesas e me sobre 5% de lucro, tá? Então vamos lá. Como que eu faço essa conta então? Primeiro, achei o markup, tem essa forma doidinha aqui, tá? Isso aqui vocês vão ter que decorar, não tem muito jeito, né? E o markup divisor e multiplicador. Como que eu aplico isso então? Eu pego o preço. Se eu vou usar o markup divisor, o que eu faço? Eu divido pelo markup divisor. Ok? Aqui ele me deu R$ 15,17. Se eu for utilizar o markup multiplicador, então eu pego de novo o custo, só que eu vou utilizar o multiplicador, então eu multiplico pelo markup multiplicador. Ele vai dar o mesmo resultado, tá? Porque é a mesma coisa. A gente só está utilizando
formas diferentes de fazer a conta, tá? De trás para frente, frente para trás. O que quer dizer isso aqui? Se eu tenho um custo por unidade de R$8 e eu quero colocar um preço de venda que cubra, que paga os impostos de 18%, PIS e COFINS, né? ICMS de 18%, PIS e COFINS de 9,25%, comissões de 5%, despesas fixas de 10%, e ainda sobre no final 5% de lucro, esse é o preço de venda. Vamos testar isso só para ver, né? Se vai dar. Aliás, até aqui, né? Vamos lá, dúvidas. Eu preciso que vocês me digam se entenderam ou o que entenderam até aqui. Vamos lá. Professor, estou com dúvida. Pode falar. A minha dúvida é a seguinte: qual que é o nexo de eu fazer o markup divisor ou o markup multiplicador? Tem que fazer os dois se os dois dão o mesmo valor ou não necessariamente dá o mesmo valor, sempre. Tá. Os dois dão sempre o mesmo valor, tá? Então, tanto um quanto o outro, dá o mesmo valor. A questão é, às vezes a galera usa o markup multiplicador por questão de facilidade mesmo. É simplesmente eu pegar 8, né, que é o custo, igual 8 vezes o markup multiplicador. Pronto, eu já tenho o preço, né? Já deu 15,16 aqui, tá? Mas a conta é a mesma, tá? Então, não é assim. Existem as duas formas de se fazer a mesma conta. Tem gente que acha mais fácil multiplicar do que dividir. É isso, tá? Então, simplesmente por isso. Ok? Tá, acho que se for de cabeça, fazer a conta, tudo bem. Agora, se for fazer na calculadora, acho que não importa. Sinceramente, eu também acho. Às vezes, é que assim, o que acontece muito, não sei se vocês já viram, né? Às vezes você vai fazer não sei se alguém aqui já financiou carro, moto, alguma coisa assim. Você vai lá na concessionária, numa agência e tal, aí o cara tem uma tabelinha lá. E aí ele tem lá o seguinte, olha, não, esse aqui eu vou multiplicar, para calcular a parcela, né? Então eu vou multiplicar por 1, não sei quanto, não sei quanto, não sei quanto. Aquilo é uma espécie de markup multiplicador, tá? Que tem uma tabela onde a pessoa fala, vou financiar tanto. Então multiplica por isso aqui, é um fator, né? Que ele chama de fator, eu vou multiplicar por esse fator e vou chegar aproximado no valor de parcela e tal. Não deixa de ser. Então, a questão tem gente que tem mais facilidade de multiplicar do que de dividir, tá? Então, o conceito o resultado é o mesmo, só tem as duas formas de fazer aí a conta, tá? Ok? Professor, Oi. Eu queria confirmar algo aqui. Então, eu somei aqui essas despesas com impostos, mais a margem de lucro desejada, aí deu 47,25%. Isso. Ou seja, esse markup divisor 52,75 seria o que vai ter de lucro? Ou ainda não chegou aí? Não, o lucro ele está aqui, ó. Eu desejo, né? Eu desejo uma margem de lucro de 5%. O markup vai me ajudar a botar um preço que, a partir do preço, eu tiro o custo, eu tiro impostos, eu tiro as comissões, eu tiro as despesas, no final da linha lá vai me sobrar o lucro que eu quero, né? O 5% de lucro. Tá? Então, por exemplo, você somou ali, deu 47,25. 25. Isso. A fórmula do markup é ou no caso aqui, se for percentual, né? 100 menos esses 47,25. Vai dar 52,75. Aí eu pego o que né, que é a diferença. Que é a diferença para 100%, exatamente. E aí o que eu faço com ela? Eu pego o preço e divido por ela. E eu pego o custo, perdão, e divido por ela. E aí eu chego no preço. Ok, entendi. O lucro seria aquele 5%. Mas isso. Então, esse 52,75, que é o markup, ele vai ser utilizado para outras coisas, né? Despesas fixas, por exemplo, aluguel e tal. É isso? Mais ou menos. Então vamos lá. Eu vou avançar um pouquinho, que aí pode ser que fique mais claro para vocês como é que é a utilização do markup, tá? Só para saber, assim, para que vai, para onde vai esse 52%, né? Tá bom. A gente já vou, seguindo o exemplo aqui, eu já vou explicar
o motivo e a utilização, né, do markup, por que ele é importante, tá? Então vamos lá, chegamos nessa continha doida aqui, né? Temos o preço de venda, ou seja, o preço de venda, por que está 100% aqui? Porque ele é o 100% do que está, né, do que está abaixo dele. Tudo aqui abaixo deveria dar 100%, né? Eu tirando os custos, eu tirando tudo. Então vamos lá, vamos fazer aqui do lado, ó. Se o meu preço de venda eu já cheguei, são os R$15,17, isso eu já disse que são 100%. Agora vamos fazer a prova dos 9 aqui, né? Quanto é 18% dos 15? 2,73. Quanto é 1,65 dos 15 também, que é o preço? 0,25. E assim por diante, tá? Vamos fazer aqui rapidinho, e aí depois eu já explico para vocês a realidade disso. E a margem de lucro, tá? Não vou fazer, vou deixar a margem de lucro por último, tá? Então vamos lá. Se eu vender esse produto aqui por R$15,17, eu vou ter que pagar de ICMS 2,73, de PIS e COFINS, né? PIS mais COFINS aqui 1,40, vou ter que pagar a comissão de 76 centavos e tenho despesas fixas de 1,52 aqui arredondado, né? Tá faltando uma informação aqui, que é o custo por unidade, né? Então qual é o custo por unidade? Deixa eu abrir uma linha aqui para ficar mais simples. Custo por unidade é os R$8, ok? Então vamos fazer a conta aqui. Se eu vender esse produto a R$15,17, pagar todos esses impostos, as comissões, as despesas fixas e tirar o custo, quanto me sobra, né? Então vamos lá. Então é esse cara aqui menos a soma de tudo isso aqui, né? Vamos lá. Opa. Então, os R$15 menos 14,41. Tá? Sobrou o quê? 76 centavos, ok? Qual é a relação? Quanto é isso em percentual? Esses 76 centavos, quanto ele representa sobre o preço, né? Vamos fazer essa conta. Então, eu pego a margem de lucro em grana, divido pelo preço, para eu saber a participação desses 76 centavos em relação ao preço. Então, o lucro, igualzinho a gente fez no exercício por ABC lá. Pego o lucro, divido pela receita total, né? Para saber em percentual quanto é isso. Quanto é isso? Deu 0,05. Transformado em percentual, 5%. O que eu acabei de fazer aqui? Provei o quê? Que o preço, eu precifiquei corretamente, né? Se eu vender o produto a R$15,17, eu vou pagar esses impostos, vou pagar a comissão, vou pagar as despesas fixas, vou abater o custo, vai me sobrar 76 centavos, ou seja, vai me sobrar os 5% que é a minha margem de lucro desejada, tá? Então aqui, aí eu quero fazer uma pausa, né? Vamos ver. Não sei se vocês me entenderam até aqui. Eu ainda não respondi, né, totalmente a pergunta da Juliana. Nós já vamos falar sobre isso. Ok. Tranquilo? Tudo bem até aqui, gente? Manda um sim aí para eu saber. Eu tô olhando. Dá para acompanhar, professor. Assim, tranquilo não, mas dá para acompanhar. Dá para acompanhar. Vamos lá. Beleza. Agora, a Juliana falou assim, mas para que, né, o markup, qual a utilidade dele? A utilidade do markup, Juliana, ela serve para o seguinte. Agora imagina que esse produto que hoje me custa R$8, amanhã, sei lá, o fornecedor aumenta o preço, aconteceu alguma coisa que, né, eu não consigo mais produzir esse produto a um custo de R$8. Ele vai ser de R$9. Ele aumentou para R$9, tá? Qual é o jeito mais rápido de eu precificar agora, sem precisar fazer isso aqui, ó, sem montar essa tabela, usando o markup? Então, imagina que eu não tenho mais isso aqui, né? Eu não tenho mais isso aqui eu fiz uma vez só, isso aqui não mudou, né? O ICMS é o mesmo, a comissão é a mesma, despesa, tudo a margem de lucro é igual, ou seja, a minha estrutura de custos é igual. Então, ou seja, eu tenho o markup. Qual a forma mais rápida de eu precificar, visto que o custo por unidade mudou? Utilizando o markup, tá? Como que eu vou fazer isso aqui?
o preço dividido pelo markup divisor, tá? E aí vamos fazer o teste para ver se dá, né? Então, agora, com essa estrutura nova aqui, com esse custo novo de R$ 9,00, eu tenho que, o meu preço deveria ser 17,06. Tá, o meu preço sendo 17,06, então vamos fazer a prova aqui. Eu vou pagar 18% de ICMS, 1,65 de PIS, 7,60 de COFINS, 5% de comissão sobre venda, 10% de despesas fixas, tá? Por exemplo. E o meu custo agora não é mais 8, ele é 9. Ok? Deixa eu apagar aqui. Então, vamos fazer a mesma conta que a gente fez aqui, né? A receita, né, o preço de venda, menos todas as despesas aqui, ok? Quanto me sobra? 85 centavos. Quanto é esse 85 centavos? 85 dividido pelo preço, em percentual. Peraí, juntou aqui. Os mesmos 5%, tá? Então, o markup, para que ele serve? E aí eu poderia utilizar, né, do mesmo jeito aqui, o markup multiplicador, né? Eu pego o preço vezes o markup multiplicador. Dá na mesma, tá? É o mesmo conceito aqui. Isso aqui serve para quê? Para eu remarcar o preço de forma rápida, tá? Porque no nosso exemplo aqui, a gente está falando de um produto só. Mas na prática, quase nenhuma empresa tem um produto apenas. Você imagina lá um supermercado, tanto de produto que esses caras têm, né? Que a cada hora muda. Então, cara, um dia eu compro a farinha a R$ 7,00, no outro dia é 7,10, e aí? Eu tenho que ficar remarcando. Todo dia, praticamente, eu tenho que remarcar os preços. Né? O markup vem desse termo, né? Inclusive. Hoje não, mas antigamente, né? A gente via muito aquela maquininha, os caras no mercado botando preço e tal. Hoje está na gôndola, é um negócio um pouco mais automático e tal. Mas o markup surgiu com esse conceito. Imagina que você tenha um supermercado que tem milhares de produtos lá e que variam. O custo dele hoje é um, amanhã é outro. E aí eu tenho que ficar remarcando. Então, para eu não precisar fazer uma planilha dessa, para calcular isso todo dia, com o markup eu consigo remarcar o preço de forma rápida. Né? Então, eu faço isso uma vez só, pego esse índice aqui, divisor ou multiplicador, e remarco. Né? Remarco o produto, ao preço de venda do produto. Ok, até aqui? Obrigada, professor, entendi. Essa é a principal função, né, do markup. É tipo uma ferramenta, né? Um medidor para você sempre usar ali, para não precisar acessar todas essas contas novamente. Tá? Exato. É uma maneira mais rápida de precificar, né? Só uma observação, professor. Sim. Aí, nesse caso aí, não tem as despesas variáveis, né? Não é utilizado. Então, No isso markup. aqui, ó, tudo isso aqui, ó, impostos e comissões, A isso comissão é aqui, variável. tudo isso aqui é despesa variável, tá? Imposto é despesa variável, porque lembra que despesa tem a ver com a receita, né? Se a receita, se está do lado da receita ou do produto, então imposto é totalmente ligado à receita, e ele é variável porque, ó, percebe aqui, ó, se eu vendesse mais, né? Se o meu Sim, produto fosse mais caro, eu vou pagar mais imposto. Se for mais barato, eu pago menos. Então, a despesa variável está aqui, né? Impostos e comissões, tá? mesmo que a porcentagem ali não varia, mas no caso vai variar consoante o preço aumentar ou diminuir, né? Exatamente. Ah, O que varia é o custo em si mesmo, né? O valor, né? O é gasto. o custo, né? Não o imposto. A não A ser que não taxa, alterar a isso. tabela. A taxa é a mesma, né? Então, a não ser que o E, governo mudar e tal, mas a taxa é a mesma. Só que quanto mais receita, mais imposto eu pago, em absoluto. Né? Quanto menos imposto eu pago. É o mesmo exemplo da comissão e tal também. obrigada, professor. Beleza, gente. Tem alguma dúvida aqui ou não? Professor, se for modificar, por exemplo, a margem de lucro, daí você tem que refazer toda a conta, né? Aí não dá para utilizar só um markup.
Eu estou mudando as participações, né, das despesas variáveis e fixas e da margem de lucro aqui dentro. Professor, desculpa, então, mas a explicação do senhor travou toda, não deu para escutar nada. Tá, vamos lá. Então, imagina que aqui eu não quero a gente estava com uma margem de lucro de 5%. Não quero, eu acho que é pouco. Eu quero 15%. Então, a partir do momento que eu coloco 15% aqui, mudou essa estrutura. Mudando a estrutura, o markup muda, né? Tá vendo que aqui o markup divisor e o multiplicador também mudaram, consequentemente, os preços também, porque agora eu quero uma margem de 15%. Ok? Ok. Beleza, gente? Alguma dúvida mais? Eu vou parar de gravar aqui, mas aí a gente continua aberto, tá?